E a pedida de Everton Cebolinha tem assustado clubes brasileiros interessados na contratação do atacante, que vive os últimos meses vestindo a camisa do Fla. Cebolinha tem contrato só até 31 de dezembro e não terá seu vínculo renovado até aí, nenhuma novidade. Cebolinha já pode assinar pré-contrato e tem sido procurado por grandes clubes do Brasil. O Corinthians, o Fluminense, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro são times que gostariam de contar com Everton Cebolinha num pré-contrato. Se assina um pré-contrato agora e conta com jogador sem custos em 2027. É aqui que vem o problema. Cebolinha ganha no Flamengo R$ 1,5 milhão por mês. Mas para se mudar para um clube brasileiro, ele quer ganhar mais. Ele quer a manutenção do atual salário, além de luva. Prêmio pela assinatura do contrato. E é isso que tem feito com que Corinthians, Fluminense, Cruzeiro e Atlético adiem a negociação. Os clubes entendem que pagar até R$ 1,5 milhão já seria um valor alto. Se ainda tiver que pagar o pagamento, se ainda tiver que fazer o pagamento das luvas, torna o negócio praticamente inviável. Há tempo para o acerto. Afinal de contas, como eu disse, o pré-contrato pode ser assinado até 31 de dezembro. Embora, se aparecer um outro time do exterior interessado e disposto a pagar mais, acaba levando. Cebolinha prefere continuar no Brasil. Não há uma definição. E a pergunta que eu deixo para você, o Cebolinha caberia no seu clube? Qual seria o papel dele? De destaque, coadjuvante, protagonista? Seria um reforço importante? Até quanto dá para pagar pelo Everton Cebolinha? R$ 1,5 milhão por mês, mais 500 mil de luva? 1 milhão de luva? Estou falando por mês, já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o tema. Márcio Santos, mais um superchat, cara, que legal. Vocês ajudam bastante mandando superchats. Nicola, vi que o Fabinho rescindiu o contrato. Para falar a verdade, ele tinha contrato com o Al Ittihad até 30 de junho e não teve o contrato renovado, tá? Tem possibilidade dele vir para o Cruzeiro como oportunidade de mercado, apesar de o Cruzeiro já ter comprado o menino do esporte. Marcião, o Palmeiras tentou contratar o Fabinho em janeiro. Ele foi especulado recentemente no Cruzeiro e eu sei que o técnico do Flamengo, o Leonardo Jardim, adora o Fabinho. Eles têm uma relação de extrema amizade. Foi o Leonardo Jardim quem transformou o Fabinho de lateral direito em volante. Algo que mudou a carreira do Fabinho na época no Mônaco, né? A grande dificuldade em relação ao Fabinho diz respeito à vontade dele em voltar para a Europa. O Fabinho chegou a cogitar jogar no Real Madrid, que parece que é meio inviável, né? De qualquer forma, sem Real Madrid ou com, ele vai tentar buscar uma vaga na Europa. Se não virar nada na Europa, o Fabinho ainda vai dar prioridade para continuar na Arábia Saudita, onde o salário é nababesco. Ele ganhava R$ 11 milhões por mês no Al Ittihad. Só a título de comparação, pessoal, o Fabinho jogou a Copa do Mundo como o atleta mais bem pago entre os 26 da seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Ele ganhava mais do que o Vinícius Júnior, mais do que o Rafinha, mais do que o Casemiro, enfim, mais do que todos os outros, tá? Então, ele ainda está pensando num último grande contrato no exterior, ainda que menor do que o atual, obviamente, antes de voltar para o Brasil, jogador de 32 para 33 anos de idade. O meu cabuloso, já deixei like, manda um abraço para mim, Marceli Pereira, está em Belém do Pará. O Cruzeiro já encerrou as contratações ou ainda tem um medalhão na manga, um segundo camisa 10? Meu cabuloso, a prioridade do Cruzeiro era fechar os reforços até essa sexta-feira, para que eles pudessem ser inscritos e estarem à disposição do Arthur Jorge para os 2 jogos contra o Flamengo nas oitavas da Libertadores. Dá para descartar que chegue reforço? Não dá para descartar, até porque o Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, está sempre de olho em boas oportunidades. Se pintar algum nome legal, eu acho até que os caras vão atrás. Mas nesse momento, as prioridades para os atacantes foram resolvidas com as contratações dessa semana. Foram 3 atacantes, né? No total, o Cruzeiro tem 6 reforços nessa janela. O Gabriel Rojas, lateral esquerdo, 29 anos de idade. Zé Lucas, volante, 18 anos de idade. Gabriel Peck, meio atacante, 25 anos de idade. O Peck está machucado, deve voltar só em 3 meses. Aí nessa semana, o Wesley, atacante ex-Corinthians, 21 anos de idade. O João, atacante da base do Corinthians e do Palmeiras, que jogou pela Roma, estava no Al Ittihad, 21 anos de idade. Além do Lúcio Rodrigues, atacante uruguaio que passou pelo Bahia, estava no futebol saudita também, 23 anos de idade. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta quinta-feira, classificação diante da Chapecoense e o Cruzeiro agora pensando no duelo de domingo diante do Mirassol. Compromisso importante na Série A do Brasileirão e com o Mineirão lotado, hein? O Cruzeiro trabalha com uma previsão de público de 60 mil torcedores e a informação que a gente tem é que já vendeu mais de 30 mil ingressos. Como ainda é quinta-feira, tem sexta e sábado, a promoção foi espetacular por parte da diretoria do Cruzeiro.
A expectativa, com certeza, de mais de 50 mil torcedores, domingão, 11 horas da manhã. E o Cruzeiro buscando mais uma vitória na Série A do Brasileirão para seguir ali colado em G5, em G4 do Campeonato Brasileiro. A preparação para este compromisso começa nesta sexta-feira. Hoje foi folga na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro vai tentando aí ajustar essa questão de folga em meio a uma maratona de jogos e o técnico Arthur Jorge trabalhando isso com todo o elenco na Toca da Raposa 2, a exceção, claro, para jogador que está no departamento médico e também a turma de avaliação, de exame médico, os casos aí dos reforços contratados pelo Cruzeiro. Por falar em reforços contratados, o Cruzeiro oficializou as duas últimas contratações, já tinha oficializado o Wesley ontem, e hoje o Cruzeiro oficializou a contratação do Lúcio Rodrigues e também do João Costa. Jogadores aí que chegam por empréstimo, o Wesley. O contrato é até 30 de junho de 2027. Lúcio e João Costa, o contrato é até 31 de julho de 2027. Então, Wesley até o final de junho de 27. Lúcio e João Costa até o final de julho de 2027. Os empréstimos aí que o Cruzeiro conseguiu no mercado. O Wesley vai vestir a camisa 20. Lúcio Rodrigues, a camisa de número 97. E o João Costa, 67. 67, hein? Veio aí pra resenha. Vamos ver. Tomara que o João Costa possa aí agradar em tudo que fizer aí com a camisa do Cruzeiro. O Wesley já está no bid. Lúcio e João Costa devem aparecer no bid até esta sexta-feira. E aí todos ganhando condição de jogo. Vamos ver qual que será a ideia do Arthur Jorge. Com sinceridade, eu acho que estando regularizados, Lúcio e o Wesley têm muita chance de ir para o banco aí no domingo, diante do Mirassol, até para, se possível, ganhar uma minutagem para ser opção para o duelo contra o Flamengo na quarta-feira no Mineirão. Mas isso, claro, depende dos treinamentos que eles vão fazer. Os 2 treinos da semana na preparação para o Mirassol, eles podem participar nesta sexta e também no sábado. Vamos acompanhar então o que vai fazer o técnico Arthur Jorge neste compromisso. A venda de ingressos para o Flamengo, aí não precisa nem de falar, né? O balanço que deve aparecer já é mais de 40, mais de 45, ou mais de 50, sei lá, o que o Cruzeiro vai divulgar, porque a venda é espetacular e também não podia ser diferente. A diretoria, inclusive, colocou um preço legal e o Mineirão vai estar entupido na quarta-feira. Mas primeiro, o objetivo, hein? Domingo, Mirassol e o Cruzeiro precisando da vitória para buscar mais 3 pontos na Série A do Brasileirão. Compromisso que não vai ter Matheus Henrique, mas aí é por causa da suspensão, porque o que a gente apurou é o seguinte: o Matheus Henrique não será problema para a sequência do Cruzeiro. O Cruzeiro vai fazer uma máscara ali de proteção e mesmo com a fratura no nariz, o Matheus Henrique vai continuar jogando e na quarta-feira é uma peça aí que tem o Arthur Jorge, principalmente com a ausência de Lucas Romero, diante da equipe do Flamengo na Copa Libertadores. Romero e Fagner vão cumprir suspensão, então Matheus Henrique, um susto apenas. Claro, uma fratura no nariz é ruim, mas não será baixa nos jogos do Cruzeiro. Tá falado, pessoal? Olha, a vitória do Cruzeiro foi indiscutível, cara, que eu observei aqui até a página 3. Porque na página 4 é o seguinte, que teve um pênalti ali. Aonde? Foi uma imprudência do Mateuzinho, que abaixou a cabeça demais para cabecear a bola. Não, então seria falta de ataque. Ele deveria tomar um cartão amarelo e ter esse pênalti e anular esse gol aí. Tinha que cobrar um pênalti ali. Ah, tá. Ah, tá. Então você acha que era pênalti se você fosse o árbitro? Sim. Primeiro que você não ia conseguir acompanhar o lance, né? Mas se você fosse o árbitro, você iria dar pênalti pro Cruzeiro. Foi o que eu vi. E cartão amarelo pro Matheus Henrique. Foi só o que eu vi. Entendi. Ô, seu Gilbert, mas assim, falando um pouco mais sobre a vitória do Cruzeiro, que grande vitória, hein, Milton? Com a imposição do Cruzeiro, não é só o resultado. Cara, que é muito fácil, a gente falar só do resultado, falar mal quando perde, falar bem quando ganha, mas não. É um jogo consistente do Cruzeiro, um jogo forte, e o resultado ele vem como consequência do bom jogo do Cruzeiro. Eu vou ser mais sucinto. Eu acho que foi um jogo controlado. O Cruzeiro começou controlando o jogo assim, numa tranquilidade. Tanto é que no início da partida, eu até
eu falava assim, gente, mas o Cruzeiro só tá tocando bola ele não saía do campo de defesa. O Cruzeiro ficou uns 5 minutos ali tocando. Era o goleiro, o João Marcelo, o Fabrício Bruno. Negocia no meio campo, fica ali, voltava joga de no novo pro lateral. Ficou uns 5 minutos sem sair do seu campo de defesa, numa tranquilidade. Eu assim, gente, pelo amor de Deus, eu não gosto, uma bola errada ali, você, né? Mas assim, uma tranquilidade e assim, não acelerou o jogo como a gente está acostumado. Sabe aquele Cruzeiro que você faz aquela pressão acelerando o jogo? Indo pra... 11 contra 10 também, né, Milton? Não, eu tô falando desde o início da partida, mas, antes do... Mas é que eu tô te falando, Gil. Isso aqui já era esperado, a gente falava que era esperado. É jogo pra não sofrer, por favor. Não, mas com todo respeito à sofreu. Chape, é jogo, é feijão sem bicho. É pro Cruzeiro vencer, voltar a vencer, ganhar confiança, pensando no Flamengo. Porque mas agora é bom contra o Mirassol deve dar uma descansada. Sim, mas é isso, eu acho que eles então, assim, deram uma... O Cruzeiro jogou da forma que era esperado. Acho que nenhuma surpresa. Com todo respeito a Chapecoense. Volto a dizer, tá? Chapecoense tem que focar na briga pra não cair. Muito difícil a missão da Chapecoense tirar o Cruzeiro aqui. Por mais que tivessem... o bicho vai ser bom, hein? Aquele negócio de história. Mas é bom quando a gente vê isso aliado ao resultado, que é um jogo que a gente sabe que seria ataque contra a defesa, mas a gente vê o Cruzeiro conseguindo ser muito mais eficiente dentro dessa proposta de jogo e algo consistente. Jogo contra o Inter, jogo contra o Botafogo, jogo contra o Curitiba e os 2 jogos contra a Chapecoense. 5 jogos do Cruzeiro após a Copa do Mundo, que a gente vê esse time jogando mais ou menos do mesmo jeito. Em alguns jogos com um pouco mais de dificuldade, outros jogos com mais intensidade, alguns com menos intensidade. O jogo contra a Chape da ida e o jogo agora da volta, ele é muito diferente por conta da intensidade do time. Mas você vê que a ideia do jogo do Cruzeiro é a mesma, tanto de construção como também para defesa. O Cruzeiro ontem teve 29 finalizações. E Amasso total. Mateuzinho foi o melhor em campo, não só pelo gol, né? Porque a gente tem aquela mania, às vezes o cara faz o gol e é o melhor em campo. Não é isso. É pelo que ele apresentou. A entrega. Eu acho que... Peraí, a gente tem aquela mania? Não, se você não tem critério, velho, eu escolho o meu jogador pelo que ele desempenha em campo, não por fazer gol. A gente que eu coloco é toda a imprensa. Então veja só. Não, eu sou parte da imprensa também, não sou igual mas você vocês, é não. insignificante, então você tá junto nessa parte. O que acontece é o seguinte... É por isso que dia 20 eu sei que manda pra gente. Olha, você nessa, hein, Trajano? Já começa a sair fora das 4 linhas, né? Agora ele jogou exatamente. com Aí areia já no tá seu sentindo. butico, hein? Vou fazer que nem o Neymar, ó. Ô, seu Zé Milton. Seu Zé Milton. Oi. O jogo, eu acompanhei o jogo. Sim. Meu filho foi no estádio e tal. Aí eu queria saber Cruzeiro, onde, com certeza. eu queria Foi saber junto, onde né? ele estava. Não, aí Eu tava lá atrás do Aí gol. a televisão Não, mas quem não foi, vai é o pai, Aí né? a Os televisão filhos foi não. lá e mostrou ele pra mim e falou, então tudo bem, ele está tranquilo ali dentro ali. Mas esse negócio do Caio Jorge, eu gosto desse menino. Eu acho Que negócio? É simpático demais. Que mas negócio? Ele só faz gol de pênalti agora. Cadê o Caio Jorge explosivo que chega, toca, faz o gol, sai, o novo Ronaldo? É só pênalti agora, cara. Cara, Pênalti isso- vale gol igual, né, padrinho? Isso às Pênalti vezes é bom também. Às vezes o jogador entra numa fase, cara, que a coisa não vai. É assim, agora, ele foi artilheiro ano passado. Você vai questionar o que o Caio Jorge fez? Ô, Milton, mas mas posso eu ser tenho sincero? Agora, é óbvio que ontem ele perdeu mais um golzinho ali, que eu acho que foi na cara o cara lançou, mas o goleiro defendeu. Porque Também ele foi meio, né? ele Mas, tentou cara, muitas finalizações, teve uma que ele chutou meio fraco, mas assim, primeiro, eu acho que os times adversários, eles já entenderam muito Sim. bem como Caio Jorge joga. anular o Caio Jorge dentro do ataque do Cruzeiro. Eu acho que sim, isso passa pelo próprio jogador conseguir novas alternativas dentro do campo de jogo. Não vou dar esse campo pro cara correr, porque ele vai ser fatal. Então vou abaixar um pouco mais a minha linha de defesa, vou obrigar ele a jogar entre os zagueiros, e assim ele vai ter um pouco mais de dificuldade. O Caio Jorge, ele precisa trabalhar dentro disso também. Mas assim, a gente ficou aí cobrando muito o Caio Jorge por 3 jogos que ele não fez gol. O jogo contra o Botafogo, ele perdeu um gol que é imperdoável. Aí ele não pode perder mesmo, não. O jogo contra o Curitiba e o jogo contra a Chapecoense, assim, não teve essa chance perdida absurda. E aí ele voltou a fazer gol agora. São, assim, 5 jogos pós-Copa, ele já fez 2 gols. Então, na média, não é algo tão ruim assim de fato. E ainda é o artilheiro do time, com 15 gols na temporada. E um detalhe, 15 gente. gols não é de se jogar fora. Então a gente tá falando muito sobre uma fase ruim do Caio Jorge, mas de fato, isso existiu mesmo? Essa fase tão ruim? Não Pra é assim, preocupar não. o torcedor? Não. E outro detalhe, gente, nós temos o Flamengo aí, e neste momento é apoiar. O cara vai estar no jogo e a gente precisa dele. Então, cara, vai ser um jogaço. Então, não tem esse momento. Eu acho que, não sei o que. Não.
é apoiar todo mundo. Eu acho que o time tá evoluindo. O nosso treinador vai buscando soluções. Ele perdeu aí dois jogadores. Então o Cruzeiro com sérios problemas, perdeu o goleiro. Agora Toma, Milton. Teve que colocar Toma aí. pra você aqui. Eu não tenho pano não, mas tem um papel toalha aqui. Pano pra Vamos ele? passar um papel toalha aí. Claro que eu vou fazer. Aqui, você acha que eu vou falar mal de quê do time? Nós estamos na Libertadores, estamos na Copa do Brasil, classificamos, estamos no Brasileiro ali. Subindo lutando, no Brasileirão. Tá subindo o Brasileiro. Ah, vai pro inferno vocês estão querendo crise onde não tem. É Crise isso. tá o seu time. É Então isso. o que acontece é o seguinte, o torcedor tem que estar ciente que o Cruzeiro está trabalhando, o time está correspondendo sim. Tem momentos que a gente ali fica, né, questionando alguns jogadores, que é normal, passa pela fase, mas, cara, hoje tem que estar todo mundo unido. O Cruzeiro vai para cima do Flamengo, a Libertadores é o que foi planejado, a Libertadores, e o Cruzeiro tá lá. Bom, só voltando aqui rapidinho no Mateuzinho para falar. Foi muito bem na partida. O Mateuzinho, eu acho que vai ser muito importante, porque contra o Flamengo é ele que vai jogar. É isso aí. Então acho que foi muito importante essa apresentação dele. Agora, ô Pedrinho! Ô Pedrinho! O que você vai falar? Valeu cada centavo no Gerson. Putz, meu Deus do céu, como esse cara joga. Olha, ele Não tinha junto com que o ter Matheus... pagado 27, não. Só tinha que ter pagado era 30, 200 40, milhões. né? Olha, é impressionante Joga demais, o Gerson velho. como joga, cara, impressionante. Ele junto com o Matheus Pereira, como que funciona os dois ali, né? O meio de campo do Cruzeiro tá muito forte com esses dois jogadores, tanto é que quando eles não estão, o time cai um pouco, cai Sim, na produção, mas cai um claro. pouco não, cai muito de Claro. produção, né? Mas É assim, um bom teste agora, semana que vem. ué, o quê? Bom teste. Ué, A Copa Ah, Libertadores. sim, é os um dois bom ali, teste, claro, é. óbvio. Mas assim, cara, muito bem, o Gerson é impressionante. O Fabrício Bruno jogou muita bola, eu o escolhi, mas não ganhou, mas de qualquer forma eu e Cabido o escolhemos, né? Mas venceu o Mateuzinho. O Fabrício Bruno muito bem também, tá voltando a ser o The Flash, né? Isso é muito importante também. Cara, o time aos pouquinhos está se ajeitando, eu acho que o treinador, a gente sabe muito bem do potencial do Arthur Jorge, não tem o que discutir, né? Tanto é que o Cruzeiro fez um esforço para trazer o cara e tá aí. Então, é isso, estamos no caminho e vamos embora. E domingo, e só para o nosso treinador Arthur Jorge, domingo eu sei que você fala que não gosta de botar, não existe reservas. Sim. Né? E realmente, para ele, todos são titulares, beleza. Mas no domingo, faz uma mescladinha aí só para cuidar de alguns jogadores. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.